Sejam muito bem-vindas a mais uma aula sobre a nossa série aqui de ansiedade. E na aula de hoje eu quero trazer um tema que é o seguinte: você tem que ter o seu eixo narrativo. Eu já explico o que é isso, para você não viver perdida. Se eu não sei quem eu sou, eu vivo esperando o mundo me dizer quem eu sou. E muitas vezes, principalmente no mundo de hoje, onde tudo é relativo, tudo pode, não tem certo e errado, não posso falar o óbvio, porque senão sou preconceituosa ou sou muito conservadora. Em um mundo onde tudo é muito relativo, onde a personalidade, ela pode vir a minha identidade pode vir do sentir e não da realidade como é. A raiz da sua ansiedade pode ser a sua falta de identidade sólida. Aquela pessoa que não sabe quem ela é, não sabe por quais lutas ela briga, que ela é a pessoa neutra em todos os sentidos. Ela é boazinha. Com ela não tem briga, não. Ela é totalmente pacífica. Ela não gosta de se indispor com ninguém. Ela não fala de política, ela não fala de ideologias, ela não fala de crenças, ela não fala de religião. E às vezes nem chega a esse extremo, mas internamente eu tenho tanto medo que eu prefiro não criar uma identidade sólida. Eu vou moldando a minha identidade de acordo com as relações que eu vou tendo. Então, se eu tenho um namorado roqueiro, eu começo a me vestir como uma roqueira. Se eu tenho uma amiga funkeira, eu começo a diminuir o tamanho dos meus shorts e começo a ouvir um funk também. Se eu entro pra igreja, então agora eu vou me vestir bem fechadinha e bem modesta. E ok, faz parte da natureza humana essa experimentação até a pessoa se reconhecer de onde de fato ela é. O problema é quando ela não firma em um lugar e a identidade dela segue sendo volátil demais. É moldável de acordo com a relação ou o grupo que ela está, porque o pertencimento vale mais do que a autonomia dela. Quem eu sou? Eu não sei. O que eu gosto? Aí ela começa a pensar nas amizades dela, quem ela está ao redor. Ah, eu gosto de falar de política porque minha amiga gosta. Eu gosto de falar de arquitetura porque meu pai gosta. Ah, eu gosto de falar de arte porque meu namoradinho gosta. Enfim, percebe que internamente, tá? Às vezes a pessoa nem verbaliza o porquê fulano gosta. Mas você vai percebendo isso. Isso é o quê? Falta de personalidade, falta de identidade. E na vida adulta, a graça é que a gente tem o nosso livre-arbítrio, tem muitas coisas da nossa criação e das coisas que a gente viveu na infância que sim influenciam o nosso jeito, nossa comunicação, nossas feridas, nossa forma de se relacionar com o outro, comigo e com o mundo, mas a graça da vida é que eu também posso me moldar, eu também posso escolher ser eu, porque a vida, ou Deus, não fez cada um com uma digital, cada um com uma singularidade, com uma íris, com uma essência. E se a gente fica sempre se moldando no outro, se espelhando no outro para ser aceito, significa que eu não encontrei ainda a minha identidade. E aí eu fico viajando, literalmente, fico viajando na maionese, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, eu só sei que eu quero ser amada. E para isso eu preciso aprovar, aceitar e repetir tudo aquilo que fazem perto de mim. E aí eu viro mais uma na manada. Então vamos lá, vou repetir de novo. Se eu não sei quem eu sou, eu fico esperando, eu preciso que o mundo diga quem eu sou. E isso é um vazio para o nosso emocional terrível. Isso é como se eu pegasse o meu espírito, que traz a minha essência, traz aquele jeitinho que é único meu, e eu jogasse fora, porque eu quero mais é ser parecida com a blogueira tal, com minha amiga tal, com minha colega de faculdade tal, por aí vai. Isso tem a ver com ansiedade, por quê? Porque essa... Tem um botão aberto aqui? Não. Porque essa falta de substância te gera vazio. E esse vazio te gera ansiedade. Porque a nossa mente precisa de coisas concretas. Eu preciso sentir que eu tô pisando no chão e que esse chão é firme. E se eu não tenho essa firmeza nem comigo mesma, então eu fico ansiosa, porque é como se eu estivesse abandonada no mundo, perambulando como um zumbi. Um zumbi no mundo.
buscando ser amada, ser aceita, pertencer o tempo inteiro. Isso gera ansiedade porque a pessoa ela começa a depender de aprovação, de afeto, de admiração, de desempenho, de elogio, de relacionamentos, de redes sociais, de comparação. Você consegue entender que parece uma coisa sutil e é difícil, né, para quem não é da área enxergar isso nas pessoas, mas parece que é uma pessoa de boa, só que na verdade é uma pessoa que tá com ânsia dela mesma. Ela tem dificuldade de dizer não, ela muda de personalidade de acordo com o ambiente. Ela teme fortemente desagradar quem vive ao redor dela. E aí, ela vive tentando corresponder às expectativas dos outros. É uma prisão que essa pessoa se coloca. Então, vamos lá. O que é identidade? Identidade não é, porque tem muitas vezes, né, assim, me fala, quem é você? Aí a pessoa fala, eu sou arquiteta, sou casada, tenho 500 mil seguidores. Não, essa não é sua identidade. Isso são características suas. A sua identidade são seus valores, os princípios que orientam suas escolhas, o que você considera uma vida boa, quem você é quando ninguém está olhando, quem você é independentemente do aplauso ou da crítica. Quando você está sozinha em casa, que não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te escutando, quem é você? Como é você? É por aí, sua identidade. Te explicando de uma forma muito breve. A sua identidade é por aí. E querendo ou não, a gente precisa de referências. Referências que têm que estar hierarquicamente superiores a nós. Então nós temos que ter pessoas de referência, mas de referência no sentido de valores e princípios admiráveis, nobres, virtuosos. Ou, basicamente, Deus. O cristianismo tem que ser sua referência se você acredita, ok? Ou pessoas que você, nessa perspectiva de olhar maduro, você admira. Uma pessoa que tem um caráter exemplar, que tem uma comunicação justa, que tem um jeito amável, que é honesto, que tem uma família exemplar, que tem um empreendimento, um trabalho e a postura dele é dedicado, é correto, é produtivo. É você olhar para alguém e falar os valores e os princípios dessa pessoa que conduzem a vida dela. Não é o que vão achar, como vão me aplaudir, será que vão me admirar? O que acontece quando falta identidade? Você começa a criar referências inferiores e referências externas. Você começa a olhar para o lado ao invés de olhar para cima. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô parecendo que eu sou melhor do que a fulaninha? Como que eu faço para ter mais seguidores? Como que eu faço para farmar a hora? Tô brincando. Será que vão me rejeitar? Será que estão achando que eu sou o máximo? E você começa a reduzir o seu olhar para esse nível de imaturidade, de infantilidade. E aí o resultado é ansiedade constante. Porque eu tô colocando nas mãos de pessoas pequenas também o poder de me aprovar, de me amar, de me admirar, de me direcionar. Só que a gente tem que ter a nossa assembleia de vozes. E o que é, né, essa assembleia de vozes? É ter pessoas de referência que eu vou sentar e escutar. Pessoas que estão hierarquicamente, seja intelectualmente, seja espiritualmente, seja pela maturidade, estão acima de mim. Eu tenho que ter, porque um ser humano ele só aprende com o outro. Então eu tenho que escolher pessoas, sejam pessoas ao meu redor, se eu conheço, geralmente é raro, ou internet, ou livros, ou autores, mas pessoas que eu tenho que sentar e perguntar o que essa pessoa falaria pra mim? O que Cristo falaria pra mim? E não o que a minha coleguinha da faculdade falaria de mim. O que a minha prima falaria de mim. O que a minha tia falaria de mim. O que minha... Entendeu? O nosso olhar precisa estar pra frente e pra cima. E não pra baixo, pro lado. Nesse sentido. Se a gente quiser desenvolver uma boa identidade. Se a gente não quiser ficar refém dessas referências baixas. Ok, César, entendi. Entendi que eu tenho que ter essa assembleia de vozes, que é escolher pessoas
que eu posso aprender com elas. Valores, princípios, conduta, comportamento. Posso aprender com elas sobre ser mais madura, ser melhor como ser humano. E se eu for cristã, eu posso usar isto também. Eu quero seguir à risca os princípios e os valores cristãos. Eu quero me tornar uma mulher de fato virtuosa e sábia. Daí, se você pegou isso, você já tá assim, lá na frente. Isso já é um salto de, nossa, agora eu sei por onde me direcionar. Um cego guiando outro cego cai no buraco os dois. Então, você tem que escolher pessoas para ser a sua assembleia de vozes que, de fato, já estejam muito além do que você, tá? Já entendi isso. Como que eu faço, além disso, para eu construir uma identidade sólida? Um ponto importante: conhecer a si mesma. Você precisa entender qual que é o seu temperamento. Você é sanguínea, você é colérica, você é fleumática, você é melancólica. Isso é determinante para minha identidade? Não. Mas é um ponto de autoconhecimento que vai te trazer muito discernimento sobre por que eu me comporto assim, por que eu tenho essas tendências, por que uma pessoa é impulsiva e reativa e já responde rápido e outra pessoa ela leva pro pessoal, pra dentro, ela fica ruminando, ela demora a reagir. Quem eu sou? Eu sou a pessoa mais enérgica, mais rápida, mais cortante, eu sou a pessoa mais lenta, mais profunda também. Os temperamentos, por exemplo, tá? Vão te ajudar a ter esse discernimento. Olhar para a sua história e entender quais são as feridas emocionais que você abriu ali. Olhar para o seu histórico de relacionamentos amorosos e entender o que eles dizem sobre você. Quando uma paciente do plano trimestral ou semestral entra, que são planos mais longos, eu peço para ela responder um questionário bem longo, em que ela me fala tudo. Histórico com pai, mãe, irmãos, resumo de como que foi cada relacionamento dela e várias outras perguntas. E depois eu faço um compilado para ela sobre a personalidade dela. Então, você precisa ir buscando esses elementos, tá? E não precisa de um volume de coisas, só precisa saber dizer, eu tenho essa tendência de comportamento. Ok? Segundo ponto que você vai precisar, a partir do momento que você decidir quem é a sua assembleia de vozes e quais valores e princípios você deseja seguir, o segundo ponto muito importante é coerência entre isso que você acredita e o que você faz. Porque tem muitas mulheres que falam, eu quero ser uma mulher virtuosa, eu quero ser a mulher que edifica o lar, eu quero ser a mulher que é uma boa esposa, né, futuramente quando eu me casar. Ela já escolheu os princípios dela, ótimo. Só que ela ainda não conseguiu se desvincular dos comportamentos. Ou seja, ela ainda vai pra balada, ela ainda sai, bebe, usa roupas vulgares, fica com um, fica com outro. Isso chama dicotomia cognitiva. Ela não consegue associar a teoria que ela acredita ao comportamento. Isso também leva à ansiedade, porque a nossa mente fala: eu sou uma piada pra você. Eu sou quem? Quem eu sou? Eu sou essa mulher que de fato quer viver isso? Ou não, eu sou a mulher que quero pegação mesmo, quero dormir com um, dormir com o outro, quero todo sábado estar numa balada diferente. A nossa mente precisa de previsibilidade e atos concretos de acordo com aquilo que eu escolho lidar. Então esse é um outro ponto. Terceiro ponto, aceitar seus limites e suas imperfeições. Assim como a gente tem que reconhecer, olha, eu sou muito boa nisso, naquilo, eu tenho essa habilidade aqui, que eu já nasci com ela, essa aqui eu desenvolvi ela. Eu sou inteligente nisso, mas eu também tenho que aceitar e reconhecer minhas limitações. Olha, eu não sou tão boa ainda em pedir perdão. Eu tenho dificuldade de confessar meus erros. Eu sou orgulhosa. Eu não sei fazer algumas coisas de casa bem. Eu sou preguiçosa no meu trabalho às vezes. Enfim, eu também preciso olhar para isso e reconhecer para que eu enxergue a minha identidade com realidade, para que eu não crie um personagem. É olhar para as minhas tendências naturais do que eu realmente já faço, tá? Então, isso também é um ponto. Porque isso, reconhecer esses erros e esses acertos e entender que, olha, você não precisa ser perfeito porque ninguém aqui é, e ninguém tá te exigindo isso, isso naturalmente te faz parar de viver buscando aprovação. E te faz ordenar o seu olhar para um único lugar, que depende da sua
Você deveria se preocupar em estar sendo aprovado ou não. Dentro dessa visão, né, quando eu já entendi, olha, são esses princípios, esses valores que eu quero seguir, eu consigo alinhar o meu comportamento, a minha conduta a eles, ou seja, eu sou ordenada nesse sentido, a minha vida está em ordem nesse sentido, eu sei agora quem deve ser a minha assembleia de voz, a quem eu devo ouvir, a quem eu devo medir se isso é certo ou é errado, isso é exagero ou não é, isso é relativo ou não é. E agora que essa personalidade ela já está mais organizada, ela ainda não está formada, mas ela já está mais organizada, eu posso concluir dizendo que o sentido da identidade, ela não está só nisso. Você também pode atribuir ela a algo mais profundo. Posso concluir dizendo que algo que também fortalece a identidade é você buscar um sentido mais profundo de vida através do serviço. Como assim, Cési? O sentido da vida humana é servir e ser útil para os outros. Não no sentido de servidão ou de uma submissão cega, mas no sentido de, a partir do momento que eu já organizei a minha identidade, eu tenho algo bom a oferecer através dela. Eu tenho que parar de achar que agora eu tenho só que receber, porque quando a pessoa não tem uma identidade formada, ela acha que ela tem só que receber. Ela tem que receber afeto, ela tem que receber amor, ela tem que receber carinho, ela tem que receber admiração, aplausos, cuidado, mimo. Quando ela amadurece e deixa essa personalidade mais infantilizada, ela começa a compreender que, olha, agora eu sou alguém com quem se pode contar. Sou uma pessoa que tem substância aqui dentro agora. Eu não tô refém do olhar, da aprovação do outro. Eu sou alguém com quem se pode contar. A minha identidade, ela pode servir de alguma forma para os outros também. E por isso, agora eu posso servir mais através do meu trabalho. Eu posso servir mais na minha família, na minha casa. Posso exercer caridade. O sentido da vida humana é buscar esse caminho certo. É se movimentar sempre com o sentido, mas no ato de servir. Assim como eu me organizei por dentro, eu quero ajudar os outros também a organizar. Não no sentido de bancar o terapeuta dos outros, mas no sentido de ser alguém com quem se pode contar. Ser alguém com quem alguém pode se aconselhar com você quando precisar. Porque agora você é mais madura. Porque agora você tem mais discernimento. Porque agora você não tá perdidinha na vida só querendo pertencer a um lugar ou ao outro. Você tá centrada. Você tem opinião sobre o que é certo, o que é errado. Não no sentido de soberba, mas no sentido de discernimento. No sentido de, quando a gente olha para o lugar certo, quando a gente entende o que Deus quer da gente, a gente basicamente quer fazer o mesmo pelos outros. Quando a gente entende o quanto Deus é amoroso e misericordioso com a gente, diante da nossa futilidade, né, diante da nossa pequenez, e a gente recebe esse amor de Deus, e a gente só consegue receber e sentir isso quando a nossa identidade está organizada e o nosso olhar não está mais para baixo e para o lado, tá para cima e para frente. Quando eu recebo isso, eu falo, nossa, isso é tão imerecido que eu quero que Deus age através de mim e eu possa fazer com que os outros sintam um pouquinho disso também. Ao invés de querer receber amor e receber admiração, eu quero dar isso agora. Eu quero ser mais amorosa com os outros. Eu quero ser mais acolhedora com os outros. Eu quero ser mais atenta aos outros. É isso que uma pessoa com identidade forte faz. Seja através do trabalho dela, seja através do relacionamento dela, das amizades dela, da família dela. Onde quer que ela esteja. Seja no trabalho dela, onde ela tem um lugar de importância, ou seja com o porteiro, ou seja com o motorista do Uber. Ela decide que ela quer ser alguém com quem se pode contar. E isso não é com um olhar vaidoso de eu quero deixar um grande legado e eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Menos. Às vezes, um simples olhar atento, um simples parar para escutar a velhinha que para no meio da rua e quer falar, é o suficiente. Às vezes, o simples deixar sua casa arrumada em vez de ser um chiqueiro já é o suficiente. Às vezes, o simples deixar o seu marido quieto, ao invés de ficar enchendo o saco dele, já é o suficiente. Não são grandes coisas. São as coisas que se pode contar com você na vida ordinária, no cotidiano.
real. Em todos os dias, você pode fazer algo por alguém. E no fim das contas, é isso que fortalece sua identidade. É quando você sai daquele lugar de querer receber, ou seja, você para de ser egoísta e você aprende a amar. Porque o vetor do egoísmo, ele é sempre pra dentro. Eu tenho que receber mais, fulano deveria ter me dado mais, meu pai me deve isso, minha mãe me deve aquilo, meu namorado me deve aquilo. Eu. Mas o vetor do amor, ele é pra fora. Então eu tenho que tirar de mim pra dar. E eu só consigo tirar pra dar se eu tiver. Entende? E eu só consigo ter dentro de mim se a minha identidade estiver com valores fortes, valores sólidos. Senão, eu fico vazia. O vazio é isso. É não ter nada para tirar de mim e dar com o que a gente chama de amor desinteressado, que é muito difícil. Que é aquele, literalmente, eu faço por você, sem esperar nada em troca. Sem esperar que isso vai ter uma retribuição, ou um reconhecimento, ou um aplauso seu. Eu simplesmente, eu jogo a semente e eu não espero que de repente a árvore vai crescer. Eu jogo a semente e só. E eu tenho fé que isso vai florescer um dia, mas eu não preciso desse reconhecimento agora. Entende? Bom, isso te instala na realidade e te enche de substância de vida. Isso é o que a gente chama de substância de vida, tá? E isso, te instalando na realidade, te faz deixar de ser uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que fica buscando o olhar e a atenção e o afeto dos outros. Uma pessoa que constantemente fica mudando de personalidade, de postura, de opinião, de jeito para agradar quem não carece. Ok? Então, essa é uma outra aula muito importante para que você seja mais madura e, consequentemente, menos ansiosa. Como sabem, sou graduada em psicologia, atendo como psicoterapeuta, tenho uma comunidade de postura chamada Postura de Mulheres, onde eu falo de ansiedade também, mas principalmente sobre relacionamento, amadurecimento feminino, autoconhecimento, sempre pautado em bons valores, princípios e em amadurecimento, tá? Se você precisa de ajuda de uma forma mais próxima, que eu segure sua mão e a gente siga junto nisso, conte comigo, tá? Nos atendimentos individuais. Estou aqui para te ajudar e tenho certeza que, assim como já ajudei muitas mulheres, posso te ajudar também. Até a próxima!